Olá, sejam todos bem-vindos ao Band Entrevista. Novembro Azul, mês mundial de combate ao câncer de próstata. Trata-se do mais comum entre os homens e é a causa de morte de 28,6% da população masculina. Significa que no Brasil, em média, um homem morre a cada 38 minutos em consequência da doença. Na fase inicial, o câncer de próstata não apresenta sintomas. Quando alguns sinais começam a aparecer, cerca de 95% dos tumores já estão em fase avançada, o que prejudica a cura, por isso a importância dos exames periódicos. Aliás, a única forma de garantir a cura do câncer de próstata é o diagnóstico precoce. Aí entra um tabu e preconceito. O exame de toque retal. Em uma sociedade machista, o que é extremamente importante vira motivo de piada e termina afastando alguns homens dos cuidados fundamentais. 20% dos pacientes com câncer de próstata podem ser diagnosticados somente pela alteração no toque retal. Outros exames também podem ser solicitados. E para falar sobre esse assunto tão importante, nós convidamos o oncologista, Dr. Nilson de Castro. Doutor, que prazer tê-lo conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço, Renata. Então, primeiro a gente está falando dessa questão do tabu. Eu vou entrar, mas primeiro eu quero fazer a seguinte pergunta. Qual a importância do Novembro Azul? Assim, a importância é a divulgação. Sim. Porque a gente sabe que o câncer de próstata é o mais comum entre os homens. Na verdade, ele é 3 vezes mais comum do que o segundo tumor em incidência, que seria o caso do câncer de intestino. Então, no Brasil, são em torno de 65 mil casos ano de câncer de próstata. E o câncer de intestino, que é o segundo mais comum no homem, é em torno de 20 mil. Nossa. Então, a incidência dele é muito alta. E o outro fator é isso que você falou, tentar dar o diagnóstico precoce. Porque a gente sabe que o tumor, na maioria das vezes, ele é assintomático. Então, essas campanhas são para que os homens eles compareçam, visitem o urologista, mesmo que não estejam sentindo nada. Porque o tumor de próstata, como a maioria dos outros tumores, na fase inicial, ele não tem sintoma algum. Então, assim, como você falou, quando o paciente começa a ter algum sintoma, é porque o tumor já pode estar numa fase de ter crescido, está numa fase um pouquinho mais avançada, em que o tratamento vai se tornando cada vez mais difícil. O ideal é ter a cultura que as mulheres têm, né? Eu mesmo acabei de voltar de um ginecologista, então todo ano eu vou ao ginecologista. Então o ideal é que os homens tenham essa cultura, não é verdade? Sim, mas infelizmente existe a questão a maioria, acho que assim, o principal fator é falta de conhecimento. E depois tem aqueles fatores relacionados ao tabu. Eles acreditam que vão perder a masculinidade fazendo isso. Não aguento ouvir isso, porque como é que pode, em pleno 2022, alguns homens terem preconceito com relação ao exame que é tão importante, tão rápido, dura questão de segundos e pode detectar um câncer? Exatamente, é uma questão cultural, é motivo de piada. Inclusive agora no Novembro Azul eu estou recebendo muitas mensagens e tudo. Meu Deus, não acredito. Falando, por exemplo, do Senhor dos Anéis. Né, tem uma piadinha com o Senhor dos Anéis, então, assim, no Novembro Azul, leve o seu precioso. Então, assim, essas piadas, esses preconceitos acabam afastando. Que no fundo esconde, não é esconde, na verdade é escancarado. A gente sabe que o machismo no Brasil é escancarado e isso reflete na violência contra a mulher, isso reflete em vários fatores e reflete também na negligência do homem com relação ao próprio corpo, né? Correto, é tanto que tem alguns trabalhos que mostram que só 8% dos homens procuram um médico para fazer esse acompanhamento de rotina, ou seja, é um número muito baixo. Baixíssimo. E quando eles procuram, na maioria das vezes, é quando eles sentem alguma coisa. E mesmo assim, quando eles sentem algum sintoma urinário e não conseguem resolver. Então, na maioria das vezes, fica se automedicando, está tomando algum remédio, não está resolvendo aquele queixo urinário, né, que é mais comum, relacionado à próstata. Então, nessa situação, eles acabam procurando o médico. Vamos desmistificar um pouco esse exame. Como é que o exame ele dura segundos, não é verdade? Sim, o exame do toque retal ele é um exame que ele é feito com uma polpa digital, né, porque tem aquela piada de olhar, vamos olhar o tamanho da mão do médico, né? Não tem nada a ver, é simplesmente uma polpa digital, já consegue chegar na próstata. Sim. O exame dura alguns segundos, em torno de 7 a 10 segundos, dependendo do caso.
Então, é um exame muito rápido. E ali, nesse exame rápido, que dura em torno de 7 segundos, se algum homem tiver algum câncer, é possível detectar o câncer. E já no início? Sim, é possível detectar na fase inicial, lembrando que muitas vezes no início pode não ter nada ainda. Por isso que O quê? Desculpa, não te ouvi. pode não ter nada detectável entendi. na próstata. Tá. A próstata pode ser normal na maioria das vezes, né? É como você falou, em torno de 20% que você acaba detectando ou percebendo um nódulo. Então, para auxiliar o toque retal, a gente lança a mão de outros exames simples, como, por exemplo, a dosagem do PSA, que é um Exame de sangue. exame de sangue. Sim, então são vários outros exames que podem detectar e isso é muito importante os homens ficarem atentos. Você descobrir de forma precoce é fundamental, porque hoje em dia, antigamente, né, doutor, quando a pessoa tinha o diagnóstico de câncer, já se falava em morte, enfim, em uma qualidade de vida ruim, e hoje em dia não, desde que diagnosticado precocemente. Por isso a importância, né? Exatamente. O objetivo do exame é justamente, se tiver, detectar na fase inicial. A gente sabe que nenhum exame vai evitar que o paciente tenha o câncer de próstata. Sim, exato. Mas, se tiver, vai pegar no início, onde o tratamento é muito mais simples. Porque o que a gente sabe, quanto maior o tumor, quanto maior a extensão, mais complicado vai ficando o tratamento. Mesmo que seja um tratamento curativo, mas você vai começando a adicionar terapêuticas. Então, terapia. Começa com a cirurgia, depois vem radioterapia. Existe também o que a gente chama de castração clínica, né? Que é bloquear a produção da testosterona, que é o que alimenta o tumor. Então, e por aí vai, e finalmente a gente chega na quimioterapia. Maravilha, a gente vai continuar conversando sobre esse assunto e agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não saia daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre Novembro Azul, mês de combate ao câncer de próstata. Nosso convidado é o oncologista Dr. Nilson de Castro. Doutor, vamos falar sobre a próstata. O que é a próstata? A próstata, ela é uma glândula que ela fica logo acima do reto. Em geral, ela tem o tamanho de o peso, né, de 20 e 30 gramas, tamanho de uma noz. E ela produz o líquido seminal. Então, ela auxilia o homem para a reprodução, né? Produz o líquido seminal, que é o meio que o espermatozoide utiliza para poder se locomover. Sim. A gente falou aqui que é o câncer mais comum entre os homens, né? É possível evitar esse tipo de câncer? Sim, você pode diminuir muito o risco do câncer de próstata, se você tiver hábitos de vida saudáveis. Por exemplo, aí claro que a gente vai entrar nesse assunto. Existem países onde a incidência é bem menor e você consegue fazer uma associação direta a esses números menores? O que a gente sabe é que, por exemplo, os países, os orientais têm uma incidência menor. Nos países africanos, cada raça negra, a incidência é maior. Porque existe uma relação com a raça. E também tem uma história familiar, né? Sim. Então, se tem numa região que tem várias pessoas ou parentes... A hereditariedade? Da mesma família, sim, existe também o fator hereditário. Algumas vezes, a gente identifica uma história na família, então uma família que várias gerações têm, mas nem sempre a gente consegue identificar qual é o gene que está causando. Certo, entendo. E existem outras coisas aí, como o cigarro também, né? Existe uma relação com o cigarro. Então vou pegar o seu raciocínio. É possível evitar, então, né, esse tipo de câncer? Isso. Ele é um tumor que o principal fator de risco é ser homem, né? Então, se você não consegue evitar 100%, você consegue diminuir a incidência dele, tem um menor número de casos. E também você consegue evitar aqueles casos mais graves. Porque o que a gente sabe é que, por exemplo, obesidade, o paciente obeso, geralmente eles têm tumores de alto grau, tumores mais agressivos. Raça negra, então pessoas que são de raça negra, elas têm que procurar mais precocemente do que a população geral. Qual a idade? A partir dos 45.
o que é que a gente recomenda? Todo homem a partir dos 50. Mas, se tiver alguém na família que tenha tido, algum parente próximo, algum indivíduo com menos de 60 anos, ou raça negra, né, a gente recomenda a partir dos 45 já iniciar o rastreio. Certo. Então, a gente estava falando, né? A obesidade é um fator que pode contribuir, a raça negra. Quais os outros fatores externos? Existem fatores alimentares. Então, dietas ricas em aminas, que a gente fala, assim, tipo churrasco, carne vermelha. Então, alimentos defumados aumentam o risco também. E você estava falando sobre o tabagismo. Sim, o cigarro, assim, é difícil um tumor que a gente não relacione com ele, É verdade, né? é verdade. E... Porque as pessoas geralmente relacionam diretamente ao câncer de pulmão, mas, na verdade, vários outros cânceres podem estar relacionados ao tabagismo, né? Estão relacionados. Sim, a maioria dos tumores, né? Assim, claro, o câncer de pulmão, 90% das vezes tem relação com o tabagismo. O de próstata, essa relação não é tão direta, tão forte assim, mas a gente vê uma incidência um pouquinho maior no tabagista. Isso Sim, isso existe essa... Então, quer dizer, em linhas gerais, o que o senhor está falando? Manter uma vida mais saudável possível, né? Tentar fazer exercícios físicos, tentar manter uma alimentação saudável e aí, no caso, a carne vermelha é um fator de mais... que a gente sabe que são essas dietas hiperproteicas e hipercalóricas. E os vegetais acabam sendo fatores de proteção. Olha que interessante. Por exemplo, o tomate, que tem muito licopeno, então é um fator de proteção. Que interessante. Então, assim, o pilar da prevenção do câncer, a gente são 3 coisas principais, né? Primeiro é a dieta. Então, essa dieta bem colorida, ela funciona como fator de proteção. Com muita folha e se tiver legumes ou frutas, né? Que o tomate não deixa de ser uma fruta, frutas vermelhas, que tenha muito licopeno. Atividade física e pessoas também que têm, por exemplo, não tem problema de insônia, tem uma boa noite de sono. Então, sono, alimentação e atividade física são os pilares da prevenção do câncer, de um modo geral, mas também serve para o câncer de próstata. Aí eu vou te fazer uma pergunta com relação ao sono, que é um pouco polêmica. A pessoa que não consegue dormir, é mais saudável ou é mais indicado para ela? É fazer um tratamento à base de remédio para que ela possa conseguir dormir? Ou seja, o remédio botando numa balança, entre conseguir dormir e não conseguir dormir. Claro que isso aí vai ser uma coisa muito específica, a pessoa tem que procurar um médico para saber. Mas, em linhas gerais, é melhor você dormir à base de remédio do que não dormir? Não, é melhor dormir à base de remédio, lembrando que todo medicamento para dormir, mesmo esses mais simples, eles podem provocar dependência química. Sim, então, por isso a minha pergunta. Então, assim, o remédio ele é para ser de SOS. Tá. Em geral, você tem que afastar a causa, né? Então, tem que fazer uma investigação Perfeito. assim, por que eu não estou conseguindo dormir? Perfeito. O que está perturbando meu sono? É um aparelho de televisão ligado? Ótimo. É o celular? É uma preocupação? Então, às vezes, você não consegue apagar todas essas causas da insônia, né? Aí, nessa situação, você lança a mão da medicação. Lembrando que você não pode fazer uso por muito tempo, porque você... Esse muito tempo seria quanto, assim? Olha, se você... mais de 30 dias, por exemplo, de forma direta. Porque o teu cérebro, ele tem os mecanismos de repouso naturais. Quando você começa a tomar remédio todo dia, ele vai desligar esse mecanismo. Ele vai entender, não, eu não preciso fazer nada porque já estão fazendo por mim. Isso, eu não preciso fazer nada. Aí o que vai acontecer? Você, mesmo tomando remédio, algumas vezes você pode acordar no meio da noite e não conseguir dormir. Porque passou o efeito do remédio, os teus mecanismos naturais você perdeu, então você fica com insônia. E alguns pacientes precisam até tomar um remédio de resgate no meio da noite. Então, tomar um para induzir o sono e depois um outro para manter. Aí é ladeira abaixo. Isso, e o que a gente sabe também, assim, geralmente quem precisa tomar medicamento para dormir toda noite, quem toma em geral, a expectativa de vida é menor do que a população geral. Uau, que alerta importante. Porque a gente está numa sociedade imediatista, né? Que quer tudo agora, né? Exatamente, você não tem mais, ninguém tem mais aquela paciência assim, vou deitar na cama, vou ler um livro. E o que você falou, vou descobrir a causa, né?
vou descobrir a causa. O que está causando a minha insônia? Não, eu quero um remédio para dormir porque já vai resolver de vez. Sim, o remédio, ele é muito fácil, porque você mais toma fácil. e já apaga, na maioria das vezes. Sim. E só que tem um detalhe, eles com o tempo vão dando, você vai tendo resistência, né? Também. Então, cada vez você precisa de doses Mais maiores. Ou depois fazer uma troca para um outro tipo, porque aquele que você tomava deixou de funcionar. E depois tem um problema também que você não pode remover de uma vez. Então, quem toma remédio para dormir acaba tendo que ir reduzindo gradualmente, né? Cada vez uma dose menor até cessar. Importante alerta, viu? E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre Novembro Azul, mês de combate ao câncer de próstata. Nosso convidado é o oncologista Dr. Nilson de Castro. Doutor, vamos falar sobre os tratamentos, a gente falou um pouco no começo, mas vamos nos aprofundar sobre os tratamentos desse tipo de câncer. Sim, nós temos 2 tratamentos principais, cirurgia e radioterapia. Ambos os tratamentos, eles curam o paciente da mesma forma. O que muda muito é em termos de efeito colateral, relacionado a cada um deles. Por exemplo, a cirurgia dá mais impotência sexual e com a radioterapia você pode ter mais incontinência urinária, por exemplo. E aí cabe ao paciente, geralmente o médico deixa o paciente escolher? Olha, na maioria das vezes ele apresenta as 2 opções. E o que acontece? Alguns pacientes, devido à idade, outras doenças, que a gente chama de comorbidades, Sim. a cirurgia acaba tendo alto risco. Então, nesses casos, assim, pela própria história e idade do paciente, ele já é selecionado para a radioterapia, porque não tem o que a gente chama de risco cirúrgico. Quando é um paciente mais jovem, tumor localizado, tudo, na maioria das vezes a gente acaba recomendando como primeira opção a cirurgia. A cirurgia. Sim. Mesmo correndo o risco da impotência. Sim, a impotência está muito relacionada à expertise e também às modalidades de tratamento. Não, então, você tem hoje para a cirurgia de próstata, você tem desde a cirurgia aberta, cirurgia vídeo laparoscópica e, por último, a cirurgia robótica. Sim. Então, com a cirurgia robótica, é assim que a técnica é mais apurada, o risco de impotência, né? Exatamente. O risco de impotência é quase zero. Não é quase zero, ele é menor, porque se a gente fala quase zero, dá a impressão que não vai ter nenhum, né? Mas sempre corre um risco. Sempre corre. Com a cirurgia, no geral, é em torno de 30% dos pacientes vão ter impotência relacionada. O que a gente costuma falar para o paciente você vai ter impotência relacionada à cirurgia, mas você não vai deixar de ter vida sexual. Ah, sim. Porque hoje existe também a tecnologia para reverter isso. Perfeito. Existem tratamentos, aí ele vai abrir mão de tratamentos para impotência, é isso? Tratamento para impotência, para essa perda da ereção. Então, Sim, existe várias modalidades. O mercado tem várias medicamentos orais, injetáveis. Perfeito. E ele tá tirando o câncer dele. Isso é que é o mais importante, né? Exatamente. O mais importante é a cura. Sim. Curou o câncer, depois a gente vai tratar alguma complicação que possa ter da cirurgia, né? Que geralmente acaba tendo uma outra, em maior ou menor grau, alguma complicação, né? A reincidência é comum? Vai depender do que a gente chama do estadiamento, ou seja, da extensão do tumor no diagnóstico. Por isso que a gente sempre repete, né? Tem que ir mesmo que não esteja sentindo nada, porque você vai diagnosticar o tumor mais bem inicial, em que a possibilidade de cura é quase 100%. Né? E à medida que o tumor vai crescendo, essa taxa de cura, a possibilidade de cura vai diminuindo. Então, um tumor que já ultrapassa a próstata, mais da metade acaba recaindo, quando ele se estende além da próstata. Quando ele vai, além de se estender além da próstata, ele já saiu para um local distante da próstata, já atingiu algum órgão, a gente já chama de doença metastática. Nessa situação não tem cura. O que tem é controle de doença e a gente consegue manter o paciente com a doença controlada por vários anos e ele ser portador de uma qualidade de vida.
com qualidade de vida na maioria das vezes, mas dependendo do tumor e do tratamento, né? Por exemplo, se você precisa fazer quimioterapia, a qualidade de vida vai lá embaixo. Mas a maioria dos tratamentos são à base da castração química, que a gente fala, que são... Que palavra forte, hein, doutor? Na verdade, o que a gente vai bloquear é a testosterona. Então, é como se o testículo parasse de funcionar. Então, Mas isso não quer dizer que ele não tenha mais ereção. ele vai perder a libido completamente. Por isso que a gente usa esse termo castração. Castração química Então, homens, pelo amor de Deus, vocês estão vendo o tanto que é importante o diagnóstico precoce. Não é possível que as pessoas não... Seria equivalente à medicação, à injeção, a você retirar o testículo. Nossa. Só que em vez de fazer uma remoção cirúrgica, eu vou bloquear ele. Por isso que a gente utiliza esse termo de castração química. Na Europa, essas medicações que nós utilizamos para tratar o câncer de próstata, eles utilizam para tratamento dos pedófilos quando vão quando eles são liberados, assim, que estão presos, são soltos, né? Apesar de que a gente há de convir que existem várias outras formas, porque está na mente da pessoa, né? Mas, enfim, é um outro debate isso aí. É um outro debate. Então, doutor, na verdade, o Novembro Azul também é muito importante para que os homens pensem não só na próstata, mas na saúde em geral, né? Na importância de fazer um check-up anual, né? Exatamente, porque você tem o câncer de próstata como um tumor principal, mas você tem as outras doenças que matam também. E predominantemente os homens, né? Também, né? Exatamente, e os homens eles procuram menos, né? Sim. Então, por isso a importância do Novembro Azul. O homem não tem aquela rotina da mulher de todo ano vai no ginecologista, né? E o que a gente está debatendo muito hoje é o outro especialista também encaminhar. Sim. Então, se o homem vai no clínico, o clínico chegar para ele e falar, ó, você precisa ir no teu urologista. A mulher, por exemplo, ela vai no ginecologista, o ginecologista fala para ela, ó, vai no cardiologista. Porque a gente sabe que doença do coração mata mais mulher do que o câncer de colo de útero. Olha aí. Então, assim, a gente fazer essa rede de divulgação. Claro. E assim, aí a gente percebe que a gente tem o SUS é algo tão importante quando a gente vê em outros países, onde não há esse sistema único de saúde. Então, assim, primeiro dizer que o SUS é extremamente importante, mas ainda há muito que avançar no SUS, sobretudo para tratamento de câncer, né, doutor? Exatamente, porque no SUS, assim, essa parte de tratamento do câncer, ele está um abismo enorme. Olha aí. Para quem tem um plano de saúde, né? Assim, isso, entre o setor privado e o SUS. Eu vou citar um exemplo. Um paciente com câncer de próstata que chega no setor privado, na maioria das vezes a gente indica uma medicação que vai fazer aquele bloqueio. No SUS, às vezes, não tem essa medicação. Então, é oferecida ao paciente o que a gente chama de ovarectomia, né? Retirar os testículos. Meu Deus, já vai para o radical, sendo que poderia ter outras alternativas até chegar a esse ponto, é Exatamente, assim, é fazer a remoção cirúrgica do testículo como uma forma de tratar. Aí você vê que a gente tem dois Brasis, né? Assim, dois países. Isso é muito triste, né? Exatamente. Então, hoje nós já temos disponíveis medicações orais por câncer de próstata, que façam que a quimioterapia seja a última coisa a ser utilizada. Então, existem várias linhas de medicações, todas orais, altamente efetivas e em que o paciente toma em casa, fica tratando em casa e com boa qualidade de vida. Esses medicamentos, infelizmente, eles são de alto custo. Sim. E, na maioria das vezes, não tem disponível na rede pública. O que é que a gente tem no SUS? Quimioterapia. Então, o tratamento no SUS acaba sendo um tratamento Mas dá para um pouco mais judicializar também, né? A gente sabe que é um longo caminho, mas dá para entrar na justiça, né? Para pedir esses medicamentos, enfim. Então, assim, eu acho que a grande importância que deve ficar para os homens, primeiro, procurar o médico, procurar o urologista mesmo, fazer o exame de toque retal ou o que o médico indicar. E assim, se tiver o diagnóstico, isso não quer dizer que a vida acabou, né, doutor? Sim, e procurar mesmo que esteja sintomático. Sim. E lembrando que o câncer de próstata, ele não tem um sintoma que vai dizer, não, eu tenho câncer de próstata. Porque os sintomas dele são inespecíficos. No seguinte sentido, um homem com a idade, a próstata vai crescer naturalmente. Então, ele começa a ter problema urinário.
Então, acordar à noite para ir no banheiro. É um termo que a gente chama de nictúria. Então, começa a acordar várias vezes. Esforço miccional. Então, o jato da urina aqui é forte, já sai aquele jato fraco. E isso são sintomas do câncer de próstata, mas não exclusivamente do câncer de próstata. A hiperplasia prostática, que é o crescimento natural da próstata, também produz esses sintomas. Por isso que tem que ficar bem atento, assim, alterou a urina, qualquer coisa, procurar. O ideal, claro, é procurar mesmo que esteja assintomático, a partir dos 50 anos, e ter esse hábito. Doutor, muito obrigada, viu, pelos seus esclarecimentos, agradeço demais, foi muito importante. Tomara que segunda-feira todo mundo já procure um médico. Eu que agradeço aqui essa oportunidade de estar podendo falar e divulgar. Maravilha. E o Band Entrevista fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia, aproveite seu fim de semana, até sábado que vem, tchau, tchau.